Eu pensei assim, em 7 dicas de marketing para fechar tratamentos de alto valor. Na verdade, são dicas de marketing que, né, que vocês podem estar aplicando é, sempre, né, nas clínicas de vocês, independente de tratamentos de alto valor, como o Christian disse, quem não é visto não é lembrado, né? Então, às vezes é tão óbvio, é óbvio que eu preciso fazer isso, mas se você não está fazendo, né, então eu aconselho a começar, pelo menos a fazer algumas coisas, porque a gente realmente vê a diferença, né? Quem se destaca, quem faz alguma coisa, consegue realmente ver uma diferença nos tratamentos, até como para os pacientes, né, passa uma autoridade diferente quando a gente trabalha um pouquinho nessa parte de marketing. Então, eu acho que é bem importante, tá? Então, aqui só me apresentando, como o Christian falou, eu sou sócia aqui da Kinetec, né, desde o início, já vão fazer 10 anos, e eu sempre fui responsável pela parte administrativa, né, e o marketing. Eu sempre me especializei nessa área, estudei bastante, participei de muitos eventos, cursos, congressos, né? Sempre gostei muito, muito disso. E a gente fez aí durante esses 10 anos para a Kinetec, né? E hoje a gente tem um resultado muito bom. E aí, como eu disse agora, a gente começou a fazer também para os clientes, né? Eu já faço uma consultoria de marketing para os clientes da biomecânica que compram equipamentos dos fisioterapeutas ali, né? Então agora a gente está iniciando também essa parte para os dentistas, que é um segmento novo que a gente começou no passado, né? Então a gente está começando a trabalhar um pouquinho essa parte de identidade visual para o pessoal da odontologia também. Mas uma coisa que a gente percebe é que os nossos clientes de sucesso sejam aqueles que são os fisioterapeutas, mas tanto os dentistas, isso não muda, eles têm esses pilares do sucesso, né? Os pilares dos clientes Kinetec, que a gente diz, né? Que é ter um profundo conhecimento de como usar os equipamentos, sabe fazer todos os testes, sabe ler os dados, sabe interpretar, sabe utilizar, né, os equipamentos da melhor maneira, né? Ele tem também um profundo conhecimento do que esses dados representam e o que ele vai fazer isso na prática, né? Qual o tratamento que vai ser seguido, como ele vai comparar esse antes e depois. Então, não adianta só saber usar super bem o equipamento e depois não saber o que fazer com aqueles dados, né? Então, eles realmente estudam muito isso. E o terceiro pilar, que não é menos importante, é essa parte de marketing. Eles trabalham essa identidade, né? Principalmente se tu tem um equipamento, se tu quer fazer tratamentos diferencial, de alto valor, é importante trabalhar muito essa parte também. Certo, Christian? Não estou ouvindo. Não tá sem teu áudio, eu acho, Christian. Sim. Pessoal, se tiver dúvidas, podem colocar aqui, tá? Agora vamos entrar um pouco mais em profundidade nessas 7 dicas, né? Mas estas questões aí de ter conhecimento forte do produto, né, dos equipamentos e da biomecânica, ajudam também a depois ter um conteúdo de marketing diferenciado, tá? Exato. Então, a primeira coisa é o posicionamento, né? Não adianta a gente querer vender tudo para todos, né? Então, a gente tem que definir o lugar que essa marca ocupa, que vai ser o grande diferencial da clínica, da sua clínica, né? Por que que o fulaninho vai atravessar a cidade de repente para ir na sua clínica? Qual que é o seu diferencial que ele não pode ir na clínica do lado de casa, né? Então, esse posicionamento é muito importante. Ver ali, pensar qual que é a transformação que eu quero dar para o meu paciente, que vai ser diferente de todas as outras, né? O que a gente vê muito aqui, que é um benefício para os nossos... para os pacientes final lá, é essa coisa de dados, de comprovar, de mostrar o antes e o depois. Então, isso já é um super benefício que dá para trabalhar super bem, né? Mas, além disso, dá para vou focar mais ainda, quero trabalhar só com atletas,
ou quero trabalhar só com DTM, ou quero, né? Eu acho que isso os dentistas já acabam um pouquinho direcionando super bem, mas ainda dá para sempre focar mais na transformação para o paciente, né, Christian? Pensando sempre assim no diferencial que essa clínica pode ter, diferente das outras da região ou até mesmo da região, da cidade, enfim. Sim, exato, exato. O posicionamento muito importante, ter também especialização, né? No caso dos cirurgiões dentistas, a especialização é crucial, né? E esta ajuda, né, a identificar melhor o paciente a trabalhar, né? Mas isso também tem que ter subnichos, né? Tá? Este que é interessante sobre o posicionamento. Exato, exato. E aí, segundo ponto, é essa questão de ser assertivo. Ok, definir, vou trabalhar com crianças ou vou trabalhar com idosos, né? Aí, desde lá do marketing, ele já deve ser pensado um pouquinho também com a pessoa que vai chegar, que vai tomar a decisão de ir até a sua clínica, né? Isso também parece tão óbvio, mas às vezes a gente vê que a comunicação ela não está feita de uma maneira correta. Tipo, se eu estou levando o meu filho, seria legal lá, desde a página do Instagram, desde quando a pessoa está procurando aonde levar o filho, já tivesse a comunicação já falando comigo, né? Eu gostaria que você já levou o seu filho no dentista? Ele já fez uma análise da sua oclusão? Ou, enfim, né? Já falando direto com aquela mãe que está indo levar o filho no dentista, né? Que no final das contas é ela que vai tomar essa decisão de pegar o telefone e ligar. Ou a mesma coisa é quando tem idosos, né? Que é o filho que liga. Então, se vai se especializar nessa área de idosos, na área de odontologia, eu acho que isso também já está mais definido, né, Christian? Não sei, muda um pouquinho ali da questão da fisioterapia, mas com certeza essa parte de criança dá para trabalhar muito bem falando com a mãe ou com o pai que vai levar o filho, né, Christian? Ou até com atletas, daqui a pouco dá para estar conversando com o treinador, enfim, né? O que tu acha sobre isso, Christian? Eu acho que as pessoas, né, a persona ali, né, que vai ser o tomador de decisão na área da odontologia, em tratamentos de alto valor, normalmente a pessoa que entra é aquela que está precisando, né? Só que depois, quando chega o orçamento, preciso pensar, preciso me organizar, deixa eu falar com o meu esposo, deixa eu falar com, né? Ela vai fugir, né, do orçamento, precisa esfriar, né, esfriar um pouquinho, baixar a bola, né, esta parte aí que é bastante crítica na venda. E aí o marketing depois tem que ser, né, ele pode ajudar em estimular, né, o cliente a passar, né, a confirmar, né, um tratamento, principalmente em que sentido? Se com o marketing nós criamos uma boa autoridade, tivemos assim uma conexão boa com o cliente, quando ele está investigando com quem vai orçar, né? Depois isso vai facilitar bastante o trabalho de tentar fechar o tratamento de alto valor, tá? É um facilitador, né? Nesse sentido. Exato. Podemos passar para o próximo ponto? Vai tranquilo, Roberto. Tá, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Aí eu coloquei aqui, gente, de analisar a concorrência, que isso também acaba no dia a dia, a gente correndo na correria e não acaba nem olhando para os lados o que está acontecendo, né? Hoje em dia, com a internet, né, com as redes sociais, às vezes até dá para ver uma clínica de outra cidade, de outro país, né? Isso sempre ajuda não é nem a copiar, é benchmark que a gente diz, né? Tá olhando as referências do mercado. Quem são os especialistas daqui a pouco lá na Itália?
como é que eles estão fazendo? Vamos dar uma olhadinha como é que eles estão divulgando isso. Será que eu tenho algo a aprender, né? Ou vamos, não precisa olhar em outro país, pode olhar até numa cidade diferente. Eu acho que é sempre bom a gente estar procurando referência, estar trocando essa ideia, porque sempre tem uma coisinha que o colega está fazendo que a gente pode estar, de repente, utilizando, ver o que está dando certo, o que não está, né? Quem é que tem se destacado? São perguntas fundamentais, né? Que a gente sempre tem que estar parando um pouquinho para fazer, né? A gente faz bastante, né, Christian, com a empresa, essa troca. Eu gosto muito, assim, de trocar, de ver outras empresas que estão tendo resultados, né, que a gente chama de benchmarking, daqui a pouco numa área específica. Vamos ver como eles estão fazendo, como é que a gente pode estar fazendo também para melhorar aqui na nossa. Certo, Christian? Certíssimo, Roberta. Sim, é bem importante ter de olho também o que está acontecendo continuamente. Sem dúvida, é uma coisa que tem que ter uma rotina disso também. E aí, assim, tem essa questão aí da troca para ver o que a gente pode estar melhorando, mas tem realmente aquela questão de, tipo, o paciente hoje, ele, antes de chegar até você, a internet está aí para todo mundo, né? Então, ele mesmo vai fazer, de repente, outro orçamento, vai falar com mais alguém, vai pedir referência, né? Então, a gente precisa saber o que está à nossa volta, né? Para a gente estar vendo se a gente está competitivo ou não, porque daqui a pouco está completamente fora da realidade. Eu não sei nem, tu não consegue nem se defender se ele te disser assim, não, mas eu fui lá no fulano e ele me disse assim e tal. Se a gente não está preparado, a gente não sabe nem o que se defender. Diz assim, entendo, tudo bem, né? Então, essa parte eu acho que é bem importante também, até como poder depois usar como ferramenta de discussão ali na hora de fechar um tratamento ou não, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Gente, essa eu acho que é a mais importante de todas. Se vocês não escutaram, não gostaram de... Roberta, não dá para ler a parte em cima deste slide aí, porque tem um cabeçalho em cima, né? Só se deixar assim, fica ruim? Tu pode... eu acho que tu pode reproduzir ela, mas... tá... Não reproduzir com outra coisa, mas deixa assim, tá, por enquanto, tá? Fecha. Deixa assim? Aham. Sim. Tá. Então, se vocês não escutaram nenhuma das outras, essa, ou não gostaram, enfim, essa aqui, gente, eu acho que é a que mais conta e a que mais dá resultado. Vamos ver se eu consigo agora, Cris. Melhorou? Sim, mas estranho que fica para texto reproduzir aí, mas tudo bem. Dá para ver agora. Consulta UAU. Tá, Essa, com certeza, eu acho que é a que faz a diferença. Eu sempre conto essa história, né, que eu e o Cristian, a gente tem um filho, né, o Marco, que nasceu com um problema de, deixa eu me fugiu o nome, micrognatia. Sequência de Perroban, mas tinha ali a micrognatia, que o queixinho era curto, né? E aí a gente tinha duas opções. Uma opção era ir para um centro em outra cidade, onde eles iam usar uma cânula, né, que era nada invasivo e tal, e iam tentar fazer com que ele respirasse ali da melhor maneira com essa canulazinha e tal. E a outra opção era fazer a distração, que é colocar, né, os parafusos e tal, para trazer o queixinho para frente. Bom, só me disseram isso, que essas eram as opções, eu nem pensei duas vezes. Eu, como mãe, né, de uma criança prematura de 1,5 kg, eu já disse, não, é óbvio que ele não vai fazer cirurgia. Tipo, eu não tenho a menor dúvida dessa solução, já está resolvida. Mas aí, conversando com outras mães e tal, me indicaram um doutor aqui da nossa cidade, até por muita sorte, né, considerado um dos melhores da América Latina, ou melhor, talvez, da América Latina. Aí, aquela coisa assim, tá, por descarte de consciência, vamos lá conhecer, vamos ver o que ele tem para dizer para nós, né? Mas eu já estava assim, tipo, com um pé na porta e o outro na rua, já dizendo para o Cristian, a gente só vai lá para ver, mas a gente não vai fazer nenhuma cirurgia, Cristian. Né? Só que a gente chegou lá e esse doutor maravilhoso, né, que eu sou muito grata a ele, ele fez, gente, assim, uma apresentação
para a gente, que ele criou uma conexão, ele ficou, tipo assim, ele não tinha pressa, sabe? Ele ficou escutando realmente o nosso problema, as nossas dificuldades, as nossas dores, ele entendia, né, que eram pais desesperados que estavam indo lá, e aí ele contou toda uma história de por que era importante a gente estar fazendo aquilo, qual que era a diferença das crianças que fizeram e não fizeram, e quais que podiam ser, né, também as consequências se o nosso filho fizesse ou não fizesse. Fez uma apresentação muito bonita, muito legal, que a gente acabou saindo dali já, tipo, quando é a cirurgia, né? Mas por que eu estou contando isso? Porque o paciente, antes dele chegar na consulta, né, ele já tem várias questões, né? Ele já está olhando quem você é. Eu procurei, eu queria ver tudo que tinha escrito sobre esse doutor, né? Então, e eu acho que na odontologia é a mesma coisa, se a pessoa está com uma dor, está com desconforto, faz dias que não dorme, ou faz meses, anos que está com um problema de bruxismo, que até está de mau humor, perde a vontade de fazer as coisas. Então, ela já vai, às vezes, para uma consulta com armada, tipo assim, eu só vou lá porque me disseram para ir, né? Então é muito importante gerar essa conexão, né? A pessoa se sentir escutada, ela passar um entendimento, uma confiança da real necessidade do tratamento dela, que ela não é só mais uma pessoa que o cirurgião dentista está atendendo no meio daquela agenda lotada, né? Então, eu acho que é importante, muito importante, principalmente para quem vai fechar tratamento de alto valor, é isso, de não ter pressa, é aquela consulta assim, de no mínimo 45 minutos, realmente dedicando, escutando a pessoa, né? Contar uma história de por que você está indicando isso, com certeza sempre tem lá atrás, a sua história é importante, às vezes, também para gerar conexão, né? Lá na BTS, desculpa, os fabricantes desse equipamento que a gente fala, ele fala, a gente perguntou para ele qual que é a missão da empresa, né? Por que você acha que a pessoa deve comprar o equipamento ou não? E ele disse, Christian, me corrija se está errado, mas ele disse, tipo assim, porque eu acredito que nenhuma pessoa deve sofrer de dores mandibulares. Como é que era, Christian, que ele falou? Sim, sendo que o sócio principal, ele tem, depois que ele passou por uma reabilitação oral, ele começou a ter problemas muito sérios de cervical, né? Ele disse assim, né, que ele não queria mais que ninguém sofresse no mundo para problemas, né, devido a eventuais tratamentos mal realizados, né? Que na verdade, né, relacionando isso ao nosso produto, né, a gente tem como mostrar, ver, né, detalhes sobre a parte funcional que realmente, se não identificados, podem criar esses problemas, né? Então a ideia dele era isso, né? Eu não quero que ninguém mais sofra para tratamentos mal feitos, né? E aí, né, esse era um pouquinho o porquê. Eu acho que o porquê na apresentação é crucial. Por que o paciente tem que fazer o tratamento? Né? Por quê? E por que agora? E por que com você? Né? Por que tem que fazer? Por que agora? Por que com você? Né? Na apresentação isso tem que ter isso, né? O porquê tem que fazer, por que agora e por que com você. Então, isso dentro da apresentação, né? A consulta UAU é um termo, né, que a gente começou a usar com os fisioterapeutas, é justamente aquela consulta que o cliente sai de lá, uau, vou fazer, né? Não importa o preço, não importa, né, o tempo que, né? Vou fazer, tá? É claro que depois vem a parte complicada, a entrega, né? Você prometeu, tem que manter a promessa. O paciente depois tem que realmente ver um resultado, ter confiança
né? E aí ele vira um promotor, né? O boca a boca é sempre a melhor propaganda que tem, afinal, né? É. E essa coisa da apresentação, eu acho bem importante também. Olha, é muito difícil tu ir num profissional, né, da área da saúde, assim, e ele ver, te mostrar uma apresentação. Até peguei essa foto do Christian numa clínica que a gente foi, muito legal, e ele tinha nessa tela e tal, e ele explicava tudo ali nessa tela grande e tal. Eu acho que também faz uma grande diferença, porque as pessoas precisam ver, né, as coisas. Eu acho que até é um jeito diferente de assimilar do que simplesmente ali o doutor falando e tal. Então, eu acho que é bem interessante essa parte da apresentação também. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Qual é o próximo ponto, Roberta? Vamos lá. Humanizar nas redes sociais. Gente, hoje querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, né? Quase que o site nem existe mais, né? As pessoas, a primeira coisa vão falar, qual que é o teu Instagram, né? E para serviço também, para clínicas também, e para tudo. Então, as pessoas se conectam com pessoas, né? A gente compra muito mais pela emoção do que pela razão. Então, a primeira coisa a gente já vai ver, como é que é lá a clínica, se é legal, se não é. Então, quanto mais poder humanizar isso, mostrar a rotina da clínica, que eu botei uma foto do Christian com uma paciente, não está aparecendo o rostinho dela, nem dá para saber, né? Então, às vezes, mas não posso estar mostrando ou expondo o paciente, mas perguntando delicadamente, importa que eu faça uma foto, daqui a pouco nem mostrar o rosto, já mostra um pouquinho mais a rotina da clínica, como é que tem sido feito, né? Eu acho que isso também aproxima muitas pessoas, porque ela já chega ali, tipo, eu já sei que vão me colocar uns troços aqui no rosto, né? Porque eu vi lá fazendo. Então já tira também essa distância, né, entre o paciente. E sempre que puder também eu acho legal pedir depoimentos para os pacientes. A gente aprende muito, 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 muito escutando os próprios pacientes, né? Por que que eles escolheram, por que que eles fecharam com nós e não com o outro. E isso também sempre ajuda depois a estar usando, né, isso para fechar com outros pacientes. Eu entendo, porque às vezes a gente acha que a pessoa veio para sua clínica porque ela era a mais bonita do bairro. E aí ela te disse, não, eu vim aqui porque o senhor me olhou no olho, me escutou, me mostrou, né, uma coisa que ninguém tinha me mostrado antes, conseguiu comprovar para mim exatamente aquilo que eu estava sentindo, com dados, me mostrou um relatório que ninguém tinha mostrado para mim antes. Então, é muito importante conversar, né, com os pacientes e até depois, se possível, utilizar esses depoimentos para estar contando a história para aquele outra pessoa que está interessada em vir na sua clínica, mas não conhece ainda, né? Então, use fotos sempre que possível também, fazer umas fotos legais da clínica, da equipe, até da recepcionista, de todas as pessoas ali envolvidas. Eu acho que é legal também, quanto mais humanizar, melhor. Quer complementar alguma coisa aqui? Não, é isso mesmo, né? Eu não sou o mais dedicado, né, às fotos, mas sem dúvida é importante. Sim. Ok. O próximo passo, Roberta? Vamos lá. Gente, para fazer bons conteúdos, para ter mídias sociais, tem que ter organização. Então, eu realmente aconselho a fazer um calendário, uma rotina de posts. Aqui eu estou falando mais a questão de marketing, mas eu acho que sempre tudo ajuda lá para a questão de fechar tratamentos de alto valor, porque isso vai ajudar essa trabalho com redes sociais, vai ajudar a criar essa autoridade, vai ajudar a criar essa referência. Então, tem que ter aquele momento de um sábado de manhã ou uma sexta-feira de tarde, vou me dedicar ali 2, 3 horinhas para estar pensando nos conteúdos diferentes e legais, os testes que a gente faz aqui na clínica, se a gente faz teste de oclusão, se a gente faz de mastigação, o que a gente pode falar mais sobre isso, ou daqui a pouco divulgando que está participando de um evento, porque as pessoas não sabem, né? Então, aqui eu peguei um exemplo de como a gente faz aqui. A gente tem a Anchele, que é a nossa
social media maravilhosa, ela vai fazendo aqui. Então, é só um exemplo, né? Ela coloca ali todos os posts de setembro, o que que vai ser. Aí ali ela depois coloca a arte, o texto, aí a gente aprova, né? E depois ela agenda. Mas tem uma organização, sabe? Não fica assim, quando eu tiver vontade de me lembrar, vamos postar alguma coisa, né? Então, essa parte acho que é bem importante, porque senão não acontece, que nem a dieta, se a gente sempre deixar para o próximo dia e não ir para o supermercado e fazer aquela organização já na hora da compra, né, as coisas não saem. Perfeito, Próximo. né? Sim, pode ir para o próximo. Acho que aqui ficou bem claro a questão da organização, né? É sempre muito, muito importante organizar tudo, né? E aqui, ter esta rotina aqui também facilita, né? Na verdade, agiliza, né? Prepara, depois a coisa vai fluindo. Ok, gente, vamos para a última dica, então, que eu acho bem legal na área do marketing, principalmente quem quer fechar tratamentos de alto valor, é que tenha alguém para ajudar que seja da área. Hoje em dia tem muitos profissionais legais, até mesmo estagiários que sabem muito mais do que eu, o Christian e, né, todos nós juntos, porque eles gostam, eles fazem, eles já nasceram fazendo artes bonitas, fotos bonitas e essa parte, né? E a gente não precisa ser bom em tudo, né? Eu acho que a parte ali de odontologia já tem muita coisa para estudar, muita coisa para estar aprofundando. Então, pedir ajuda para alguém que entende e goste do assunto, né? Eu acho que é bem legal. Hoje tem pessoas que trabalham até online, na própria casa, ou enfim, vai ali uma vez por semana, tira umas fotos legais e tal. Mas eu acho bem importante que, né, só para concluir, então, como eu falei, antes de a pessoa chegar na clínica para fechar um tratamento de alto valor ou não, ela já está pesquisando sobre a sua empresa, sobre a sua clínica, o seu trabalho, o que que você tem feito ou não, né? Então, esse cartão de visita eu acho bem importante. Mais alguma coisa, Cristian? Perfeito, é isso mesmo, né? Porque assim, eles não. A gente não pode ser especialista em tudo, né? E aqui, mesmo que hoje é bem mais simples, né? Fazer o trabalho de postar, né? Mas, né? O cirurgião dentista, sem dúvida, não é especializado nisso, tem outra especialização, né? E, então, delegar esse trabalho aí, acho que vale a pena para ter qualidade depois. Então é isso, gente. Muito obrigada. Como eu falei, agora a gente está com essa nova opção, né, de consultoria de marketing aqui para os nossos clientes, né? Não é uma coisa que a gente cobra no momento. Então, se você é nosso cliente, tem interesse de conversar comigo, trocar uma ideia, eu estou super disponível.